Preços do algodão despencam. Fundamentos norte-americanos vão impactar o mercado. Lício Pena, da Amipa, traz os detalhes do setor do algodão. Acompanhe o Paracatu Rural pelas plataformas de áudio Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud. Pesquise no seu favorito e acompanhe o Paracatu Rural. Mercado Agrícola. Produtores de algodão em pluma iniciaram o ano focados no cultivo da nova safra e na comercialização do produto colhido e beneficiado em 2024, conforme aponta o CEPEA. Esses agentes continuam atentos ao clima no Brasil, especialmente ao excesso de chuvas no Cerrado e às quedas no mercado externo. Diante da oferta global abundante de sinais de menor consumo na China, que deve reduzir as importações na temporada 24-25 de forma expressiva. Quanto aos preços domésticos, o movimento também é de baixa, refletindo os recuos internacionais e a menor taxa de câmbio, cenário que pressiona a paridade de exportação. Apesar dos preços domésticos do algodão se manterem em relativa estabilidade, o mercado passa por um momento de instabilidade a nível internacional. Lício Pena, diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, Amipa, ressalta alguns dos fundamentos que jogaram os preços da pluma para baixo. Entre os principais estão dólar forte e relatório baixista divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e as incertezas do mercado diante da posse de Donald Trump. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a Amipa. Vamos falar sobre os destaques da semana de 13 a 17 de janeiro do mundo do algodão. São informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa e informações no âmbito do ProAlminas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. Com o relatório mensal do SDA baixista, dólar forte e fraca demanda da China, o mercado nesta semana atingiu as menores cotações em 2 meses. Este é o destaque da semana. Algodão Bolsa Nova York, o contrato março de 2025, fechou na quinta, dia 16 de janeiro, cotado a 66,73 centos de dólar por libra-peso, uma queda de 2,6%. O contrato de dezembro 25 fechou em 68,53 centos de dólar por libra-peso, uma queda de 1,5%. O basis médio do algodão brasileiro posto, leste da Ásia, ficou em 855 pontos, para embarque fevereiro-março, para um algodão 31,3, padrão 36. Vamos comentar as informações de mercado que estão pressionando para baixo a cotação do algodão na Bolsa de Nova York. Começando pela China, que continua decepcionando nas compras de algodão, principalmente o algodão americano. Outro fator de baixa é o dólar americano, que apesar de ter ficado estável na semana, vem de uma valorização de 6% desde novembro 24. O fiasco nas vendas de algodão americano para a China também é fator de baixa na cotação do algodão. Na última semana, somente 6% das vendas de algodão dos Estados Unidos foram para a China. Agora, nem todas as notícias da semana são com viés de baixa. Temos também notícias que poderão impactar em pressão de alta nas cotações do algodão. A primeira é sobre algo que sempre falo aqui nos boletins semanais. O produtor americano tende a reduzir o plantio de algodão quando as cotações estão abaixo de 80 centos de dólar por libra-peso. E a primeira publicação a esse respeito veio da revista Cotton Grower, que lançou a estimativa diária de algodão para 2025 nos Estados Unidos de 11 milhões e 4 mil acres. Um número menor que 2024, que foi de 11 milhões e 200 mil acres. Essa redução significa menos 65 mil hectares em relação a 2024. Pode ser uma redução pequena, mas é apenas a primeira publicação a respeito deste assunto. Vamos ficar atentos em novas atualizações de estimativas de plantio vindas dos Estados Unidos. Outra notícia com viés de altas são as vendas futuras nos Estados Unidos. As vendas líquidas semanais dos americanos para a safra 24/25 foram 71% acima da média das últimas 4 semanas. Outro fator que pode impactar positivamente nas cotações do algodão é o recente cessar-fogo no Oriente Médio.
mediado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse cessar-fogo aumenta as expectativas de redução de outros conflitos, como na Rússia, após a posse do Trump na próxima segunda-feira, no dia 20 agora, né? Dia 20 de janeiro. E ainda temos os reflexos do último relatório do USDA, onde projetou a safra mundial, a safra 24/25, em 26 milhões de toneladas, uma alta de 5,7% em comparação com a safra 23/24. Com o consumo previsto de 25.230.000 toneladas, os estoques finais ficaram estimados no relatório do USDA em 16.960.000 toneladas, um incremento de 5,04% em relação ao ciclo passado, o ciclo 23/24. Agora, aquele giro de notícias pelo mundo. Na China, a redução nos pedidos de fios tem levado ao aumento no estoque de fios e na queda de preços. O Vietnã também sente a redução no mercado, mas tem adotado uma postura comercial mais agressiva para reduzir os estoques de fios. Voltando à China, de acordo com a entidade local, a área plantada com algodão na safra 24/25 será de 2.930.000 hectares. A previsão significa um aumento de 0,7% em relação à safra anterior. Até 15 de janeiro foram beneficiadas 6.300.000 toneladas de algodão de Xinjiang. Isso significa 97% da estimativa final de produção da região. Nos Estados Unidos, o USDA aumentou a previsão da produção de algodão americano na safra 24/25, adicionando 34.600 toneladas e chegando a 3.140.000 toneladas. É 19,4% maior que a safra 23/24. Já a exportação baixou de 2.460.000 toneladas para 2.390.000 toneladas, isso as exportações lá nos Estados Unidos, com uma redução de 65.300 toneladas em comparação à última projeção. Com isso, os estoques finais estão estimados lá nos Estados Unidos em 1.005.000 toneladas. Isso significa 52,4% maior em relação à safra passada. Ainda nos Estados Unidos, até 1º de janeiro, 93% da safra norte-americana tinha sido beneficiada. Já a classificação do algodão nos Estados Unidos atingiu 81% da safra. No Vietnã, a importação vietnamita de algodão em dezembro de 24 somou 133.383 toneladas, um aumento de 10% em relação a dezembro de 23. Foi o maior volume mensal importado desde maio de 2024. O Brasil respondeu por 47% deste volume. Agora, Bangladesh. Em dezembro de 24, Bangladesh importou 125.804 toneladas de algodão, acumulando 1.650.000 toneladas no ano comercial, aumento de 31% frente a 2023. O Brasil respondeu por 18% do total acumulado. Na Austrália, o bom desenvolvimento das lavouras australianas trouxe otimismo aos produtores australianos, que já consideram rever para cima as estimativas de produção da safra 24/25. Agora, notícias do Brasil. No quarto levantamento da safra 24/25 pela Conab, foi projetado aumento em 3,2% na área, uma projeção de área. Segundo a Conab, o Brasil irá plantar 2.005.000 hectares. 2.005.000 hectares. Com a queda de 3,1% na previsão da produtividade, estimativa pela Conab que a produtividade ficará na casa de 1.845 quilos por hectare. A produção total no Brasil permanece estimada em 3.690.000 toneladas. As exportações brasileiras de algodão somaram 154.300 toneladas até a segunda semana de janeiro. A média diária de embarque é 93,7% superior que a registrada no mesmo mês de 2024. O beneficiamento da safra 23/24 está praticamente no fim no Brasil, restando algo em torno de 5% para finalização. E o plantio da safra 24/25 avança na Bahia, com 74% da área já plantada, Goiás chegando em 80%, Maranhão 72%, Minas Gerais 89%, Mato Grosso do Sul 94%, Mato Grosso 19% da área já plantada, que é o algodão safrinha entrando agora, e Piauí
com 77%. Paraná já encerrou e São Paulo, 84% de área plantada de algodão da safra 24/25. E para finalizar, vamos falar sobre o mercado em Minas Gerais. Apesar da queda nas cotações internacionais do algodão, no mercado interno, o preço na referência CPEA-Exalc tem se mantido próximo a R$ 150. Na semana, o preço praticado em Minas Gerais terminou a semana em R$ 148,75 para um algodão tipo 41,4, posto indústria e já com ágio para Minas. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia, por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, a sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.